Bom dia a todos, graças a Jesus, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, né, para a gente refletir sobre os ensinamentos de hoje. E como hoje é dia do trabalho, a gente vai fazer uma reforma, mas é uma reforma íntima, né, uma reforma da nossa vida pessoal, do nosso mundo pessoal, de cada um de nós, né, o que andamos fazendo de bom e andamos fazendo de menos bons, né. Então a gente está buscando a reforma íntima, a transformação, é a faxina da alma, né? Muitas vezes a gente tem que refletir quais estão sendo as nossas escolhas, né? As nossas vontades, mas será que essas vontades, essas escolhas são coerentes, né, com o nosso espírito? Mesmo porque todos nós somos espíritos em evolução aqui na Terra. Estamos encarnados aqui porque precisamos de aprendizado, um pouco mais de aprendizado, de aprofundamento. Então a gente vai aprendendo, né, com a vida, né, e desde que a gente trabalhe também o nosso interior nessa busca de perfeição, né, de transformação, de trocar aquilo que é menos bom, aquelas atitudes mais difíceis, por outras mais condizentes com a nossa vida espiritual, né? Afinal de contas, nós estamos evoluindo aos pouquinhos, mas precisamos, né, avaliar o que estamos buscando, de que forma, né? Reforma íntima. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 9 e 10, página 80. O 9. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações estão cheios de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas capítulo 11, versículo de 37 a 40. O 10º. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, levar a mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus. Porque se conformava com essas práticas, não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral de Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. E é essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou é falseada em princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Não se impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnia e de fazer mal ao próximo em quem quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência de pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração, né? Ou seja, a importância, né, da gente estar com o nosso coração, nossos sentimentos elevados, fortalecidos, amparados, não que a gente não possa passar por dificuldade que nos tire um pouco do centro do equilíbrio, mas é sempre muito importante a gente estar bem, buscar, né, os conhecimentos das verdades espirituais. Não está bem, não está conseguindo resolver certos problemas interiores, reflita, leia, busque conhecimentos e verdades espirituais, porque todos nós estamos matriculados na Escola Terra porque não estamos perfeitos ainda. Porque estamos buscando a perfeição,
né? Erramos, acertamos, não é? E assim a gente vai evoluindo. O importante é a gente não parar, é sempre buscar a luz, né? A crença na eficácia total é o resultado de todas aquelas que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo em quem quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter aparência de pureza, é preciso, antes de tudo, ter pureza no coração. E qual é o objetivo nosso dentro de um centro espírita? É a nossa reforma íntima, é os nossos conhecimentos das verdades espirituais, os ensinamentos de Jesus, que a gente vai mudando, trocando para aqueles sentimentos menos bons por sentimentos novos, né? De respeito, de fraternidade, de amor ao próximo, né? De estar consciente das verdades espirituais, de fazer a sua parte, né? Qual é o objetivo de um centro espírita? Nos purificar, burilar, melhorar, nos tornarmos pessoas de bem. Não podemos então esquecer que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a nossa melhora na evolução como ser. Né? Não adianta a gente ouvir uma palestra, né? E de repente a gente pensa naquela pessoa precisa de transformação, porque ela é maldosa, ela não sabe falar, respeitar os outros e assim por diante. Então, de que adianta? Né? Então, quando a gente vem buscar uma casa espírita, é para quê? Para nos elevarmos, para nos melhorarmos, né? Nos transformarmos. Muitas vezes a pessoa veio de uma religião que não estava muito contente e de repente se depara com a doutrina dos espíritos. Pode ser um choque? Às vezes é, né? Mas para aqueles que acreditam na espiritualidade, de que a vida continua, nós somos todos aqui espíritos encarnados. Né? Necessitando desse aprendizado, desse tempo que Deus nos dá para a nossa elevação, né? Para a gente dar um passo a mais nesse caminho que estamos caminhando, né? Nessa busca de renovação, de transformação e assim por diante. Qual é o objetivo do centro espírita? Nos purificar, burilar, melhorar, nos tornarmos pessoas de bem. Não podemos então esquecer de que o fim essencial, exclusivo do espiritismo é a nossa melhora, nossa evolução como ser. De acordo com Divaldo Franco e Allan Kardec, estabeleceu 3 bases normativas de dignificação do movimento espírita, embasados nos ensinos de Pestalozzi. As bases são o trabalho, né? Administra o conhecimento, liberta-se e esclarece-se. Solidariedade conduz à união, tornando o ser parte integrante e equilibrado de um todo. Tolerância permite a convivência e a compreensão dos limites de cada um, inclusive os próprios. A casa espírita é um local de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. O processo da educação do ser para a divindade tem a sua base na reencarnação e no trabalho incessante. Joana de Ângeles sugeriu, levando em consideração essas bases normativas de Allan Kardec, o tríplice formato para a aplicação das casas espíritas, visando a iluminação destas: espiritizar, qualificar e humanizar. Espiritizar: reviver a doutrina em suas bases doutrinárias, na sua essência, sem adulterações, modismos, adaptações e sem outra corrente ideológica. Qualificar: adquirir a consciência da responsabilidade e do conhecimento necessário à tarefa do bem. Né? Ou seja, por isso é importante a gente, quando médium, buscar um grupo de estudo, né? Para que possa conhecer mais a respeito daquilo que está buscando, né? E nessa transformação a pessoa vai galgando passo a passo, né? A sua evolução, a sua compreensão, o seu conhecimento e assim por diante, né? Espiritizar: reviver a doutrina e suas bases doutrinárias na sua essência, sem adulterações, modismo, adaptações e sem outras correntes ideológicas. Qualificar: adquirir a consciência da responsabilidade e do conhecimento necessário à tarefa do bem. É saber o que fazer, como realizar, sem ser exageradamente instruído ou técnico, mas ser ao menos preparado para a tarefa e procurar melhor as qualidades morais, sociais, familiares, funcionais, as de trabalhador da casa espírita, não
não é elitizar ou intelectualizar. Humanizar é tornar-se um movimento eivado de sentimentos puros e sair da forma mecânica de ser, de transformar em local que exala a instrução com amor, do acolhimento fraterno, do respeito às diferenças e desenvolver o sentimento de irmandade entre seus frequentadores, unidade de sentimentos. Né? Ou seja, a gente tem aqui na casa um grupo de estudo, onde a gente estuda, né, o livro A Gênese, a gente já está quase no final, para o conhecimento das verdades espirituais, de como nasceu, né, o livro dos Espíritos, de onde vem a espiritualidade. Então, tudo isso a gente vai aprendendo através da Gênese e a gente vai adquirindo conhecimento das verdades espirituais. Tornar-se movimento eivado de sentimentos puros, sair da forma mecânica de ser, transformar em local que exala a instrução com amor, de acolhimento fraterno, respeito às diferenças, desenvolver o sentimento de irmandade entre seus frequentadores e unidades de sentimentos. Entrevistado o grande Chico Xavier, que sempre viveu na busca do fim absoluto que o Espiritismo nos propõe, ensina: o templo espírita revive as casas do cristianismo simples e primitivo, em que nossos corações se reúnem em torno dos ensinamentos do Cristo para a melhoria da nossa vida interior. Então, conforme a gente vai buscando as verdades espirituais, a gente vai se transformando para melhor, né? Em busca desse fim ou objetivos, temos fins intermediários. São etapas a serem vencidas no sentido fundamental que damos à nossa vida, segundo os princípios religiosos, filosóficos, morais que nos inspiram. Fim absoluto e supremo. Nós, espíritos, sabemos que somente será o fim absoluto aquele que transcende a morte do corpo, que, alcançado, levamos para a vida espiritual riqueza que a ferrugem não corrói. Né? Nós somente alcançamos a maturidade espiritual quando agimos em função de um fim absoluto. Nossa transcendência transformando as nossas ações em fins intermediários, busca, reforma íntima, renovação, para promoverem nossa evolução. E o que é a reforma íntima? A reforma íntima é a reforma do nosso eu, nosso íntimo, é a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana, deixando de ser egocêntrico, se tornando altruísta. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos que um dia se tornarão virtudes. Ou seja, isso é uma reforma íntima da qual ninguém pode fazer por nós. Né? Nada mais é do que o desenvolvimento contínuo e progressista das perfeições latentes que fazem no nosso espírito. Então, quando fazemos essa reforma íntima, vamos buscando as verdades espirituais, a gente vai se transformando. A gente vai buscando coisas mais dignas, né, que podem nos fortalecer, nos transformar, que ajudam nos nossos sentimentos, nas nossas transformações. 20 exercícios para a reforma íntima. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante das ofensas. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Busca para a afetação um meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se, não dizer mal de ninguém, buscar o melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente e respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas de particulares e servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. A reforma íntima ela é individual, intransferível. Não a podemos fazer para outrem e ninguém pode realizar por nós. Né? Ou seja, é o âmbito íntimo do nosso ser, das nossas bagagens que carregamos.
né? Muitas vezes a pessoa se sente pesada, mas por que muitas vezes ela está pesada? Um sentimento ruim. Muitas vezes está pensando no mal que alguém fez, uma palavra que veio ao contrário. E tantas coisas que vão se acumulando que a pessoa se enche, ela não consegue ver um lado bom, né? Então é importante a gente estar sempre atento aos nossos pensamentos, né? Ou de ódio, ou de raiva, você viu que aquela pessoa fez? Não. É energia. A partir do momento que você vai contra, você entrou na energia, vocês dois são os dois mesmos tipos de energia para as pessoas. Então, a gente, cada vez que a gente vê uma dificuldade, uma solução que está ali difícil, a gente faz uma oração e com uma palavra mais doce, mais calma, e sugere que aquilo não faz sentido, e aí você vai auxiliando aquele momento. Mas as pessoas têm que acordar para isso, né? Se nós estamos aqui na busca de elevação espiritual, de crescermos espiritualmente, há necessidade da gente realmente acolher as pessoas mais necessitadas nos momentos difíceis, né? Não é de deixar para lá, ela está chorando, deixa ela lá. Não, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Se aproxima, conversa e assim por diante, né? O verdadeiro espírita reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Na busca do autoconhecimento, ao adentrar a casa espírita, as tarefas que exercemos no templo espírita devem servir para equilíbrio de nossas emoções, mesmo porque quando chegamos a uma casa espírita, chegamos pelo amor ou pela dor, né? A gente já não vem aqui, né? A gente vem aqui buscar verdades espirituais, fortalecimento, né? Estar junto em comunhão com as pessoas que estão aqui. Todos nós somos necessitados e todos nós estamos em aprendizado, né? Então todos nós estamos aprendendo, né? Eu, na hora de aprender ou fazer a palestra, eu escolho o que eu tenho que fazer, o que é melhor para as pessoas nesse momento, o que é importante falar, né? Para desenvolver nossa capacidade de convivência cristã, favorecer o nosso desenvolvimento interpessoal e, por seu intermédio, exercitar a tolerância, a indulgência e o perdão, servindo, enfim, para proporcionar a nossa melhora moral e espiritual, né? Ou seja, se a gente não muda essa parte moral nossa, né, de aceitar certas coisas ou de falar palavras mais duras para com as outras pessoas, não é sinal de que a gente está evoluindo. Ao contrário, nós estamos estagnados e estacionados. Mas a partir do momento que a gente começa a ler, a buscar conhecimentos, a gente vai adquirindo aquilo. Puxa, olha o toque que deu aqui, gente. Olha como está tratando as pessoas, né? Então a gente começa... Opa, vamos ver como que a gente está pensando, que tipo de atitude a gente está tomando, né? Será que isso é bom, isso não é? Então isso já a gente pode caracterizar a reforma íntima, a gente tem que avaliar, né? Se eu estou, de repente, tentando ajudar alguém, como eu vou falar com uma forma mais agressiva com a pessoa? De jeito nenhum, a pessoa já está com dificuldade, você vai... Não. Então tem aquelas coisas, as palavras, os dizeres, né? Que a gente tem que ter todo cuidado, mas auxiliar, né? Servindo, enfim, para proporcionar a nossa melhora moral e espiritual. Não vai ter importância o que e quanto fazemos, mas sim como fazemos. Este trabalho deve promover uma transformação, não somente exterior, mas, antes de tudo, uma mudança interior em nós. Chico sem férias, né? Tem a historinha do Chico sem férias. Chico nunca tirou férias, né? Porque ele era um trabalhador eterno, né? Ele trabalha até hoje. Está lá no plano espiritual, mas está trabalhando. Ou seja, ele foi um exemplo, né? Um exemplo de vida, um exemplo de transformação, né? E nada é por acaso. Deus sabe o que faz e coloca exatamente aquela pessoa que precisa estar ali para nos auxiliar e nos amparar, né? Allan Kardec, na Revista Espírita, 1865, o Espiritismo tende para a regeneração da humanidade. Isto é um fato adquirido. Ora, não podendo essa regeneração operar-se, senão pelo progresso moral, daí resulta o seu objetivo essencial e providencial, que é o melhoramento de cada um de nós. Ou seja, se nós não saímos das nossas zonas de conforto para a reforma íntima, para a transformação, nós vamos continuar o mesmo. Vamos desencarnar e vamos ter que reencarnar de novo em novo aprendizado, porque não terminou.
né? Porque não entendeu. E quantos, né, estão aí perdidos, sem nada a buscar, né, a não ser reclamar da vida. São aquelas pessoas que reclamam de tudo, né? Mas a gente tem que entender que a transformação, a reforma íntima é de cada um de nós. Ninguém pode fazer por nós. Porque se alguém faz por você, qual foi a sua mudança e transformação? Ouviu e saiu, né? A gente precisa buscar. Nossa, olha, eu estou tendo essa atitude, não estou gostando. É nós que temos que mudar, né? Tem que estar lá com a buchinha, já tirar aquilo lá, porque não pode, aquilo lá não pode. Né? Nós buscamos mudanças, nós precisamos evoluir. Se nós queremos transformações, nós estamos já no processo de regeneração, já estamos. Né? O planeta Quiron está aí, só a esperar. Né? Então, depende de nós, nessas mudanças, nessas transformações, naqueles sentimentos que a gente ainda não consegue resolver, naquelas emoções. O que está de errado? Né? Onde que eu tenho que buscar isso? Nos conhecimentos das verdades espirituais. Né? Nas mudanças, nas escolhas. De amar ao próximo, de respeitar, de transformar, de estender as mãos. Né? Não raro ficamos preocupados com a renovação moral e espiritual dos que nos circundam, começando por familiares, amigos e até com os frequentadores e companheiros de ideal. Ou seja, a gente não quer mudar, a reforma íntima não é para nós, é para os outros. Então não vale, né? Vamos ficar preocupados com a renovação moral e espiritual dos que nos circundam, começando pelos familiares, amigos, até com os frequentadores, companheiros de ideal, né? Precisamos sim. Através da casa espírita, os conhecimentos das verdades espirituais estão aqui nos auxiliando muitas vezes, né? Fortalecendo. Às vezes a gente está com um problema e na palestra que você está, você recebe aquela informação do quanto você tem que ser forte, do quanto você tem que buscar, estar em sintonia com o alto, pedindo ao seu mentor que te auxilie naquele problema e tudo isso. Então, nós fazemos isso. Não é nós que estamos com a dificuldade, né? Outras pessoas podem auxiliar o que fazer, né? Mas pode servir ou não, mas de qualquer forma, nós nunca estamos sozinhos. Por isso a existência do atendimento fraterno. Muitas vezes são pessoas que são muito isoladas, né? Então, quando descobrem um espaço onde ela pode falar das suas dificuldades, dos seus problemas, e a gente orientar que caminho tomar, mas a escolha sempre será da pessoa. Né? A gente coloca as ideias baseadas nos estudos que a gente faz, mas aí é a escolha da pessoa, né? Mas devemos atentar, a regeneração da humanidade começa primeiro em nossa própria regeneração. No livro Mais Além do Meu Olhar, de Luiz Sérgio, na página 37, ele fala da urgência da mudanças de atitudes, né? Ah, mas eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Então você é uma parede, um tijolo, né? Que não vai sair do lugar. Nós precisamos buscar renovações, conhecimentos e verdades que nos transformem em pessoas melhores, em seres melhores, né? O planeta está envolvido por permanente influência espiritual. Milhões de espíritos alimentam-se da atmosfera terrestre, demorando-se por vezes muito tempo na contemplação íntima das suas próprias visões e criações. É nessas faixas onde estão as colônias espirituais que assistem os recém-desencarnados de nossa crosta. Colônias Moradia, Campo da Paz, Casa Transitória de Fabiano, Nosso Lar, onde a forma se assemelha à do plano terráqueo. Mais uma vez, qual a importância do centro espírita? Tem muitas funções, mas a essencial é ser um educandário, onde aprendemos a dinâmica da vida e da morte, as leis do ser, do destino e da dor, né? Ou seja, a gente vem no centro espírita para nos fortalecermos, em busca das verdades espirituais,
em busca de um caminho de luz, de transformação. Por isso a importância dos livros. Toda casa espírita tem uma banca de livros, porque nós precisamos ler, nos instruir, né? Essas leituras nos fortalecem, né? Nos tira dúvidas, muitas vezes, que nem é sempre que a gente consegue falar com alguém ou assim por diante, mas a leitura, ela é aberta, né? O centro espírita é o mais profícuo e luminoso ponto de convergência entre o mundo material e o mundo espiritual. É nele que os dois planos se conectam com mais segurança e fidelidade. Os espíritos que se comunicam mais a miúde nos centros estão muito mais interessados no progresso moral e intelectual do orbe terráqueo do que imaginamos. Ou seja, estão presos a nós pelos cometimentos que lhe pedem reajuste. E nesse intercâmbio racional, vamos reeducando nossas almas e passamos a compreender essa dialética físico-espiritual. Ou seja, a influenciação recíproca entre os dois mundos gerando a comunhão. Ou seja, a gente, mesmo, né, encarnados, nós estamos trabalhando a parte espiritual, né? A nossa em querer trabalhar, desenvolver, e aos espíritos necessitados que chegam aqui em busca de uma palavra amiga, né? Às vezes falar, contar o que passou nessa dificuldade de pós-morte, né? E a gente sabe que a morte não existe, e lá aqui eles aprendem, né, no plano espiritual, de que a vida continua. Todos nós aqui estamos de passagem. Nosso passaporte já está carimbado, a gente não sabe quando, mas ele está lá, né? Uma hora, opa, chegou a hora. Né? E a gente tem que aceitar, porque nós somos viajores do tempo, nós estamos aqui em busca de evolução. Desencarnamos, encarnamos de novo, não completou a missão? Volta, vamos reencarnar de novo, e assim por diante. Mas a gente tem que estar consciente de quanto antes a gente buscar esses conhecimentos e essas verdades espirituais, mais nós somos espiritualizados, mais somos fortalecidos e amparados pelos espíritos do plano espiritual, né? Que nos acompanham, que nos auxiliam e assim por diante. Os espíritos que se comunicam mais a miúde nos centros estão muito mais interessados no progresso moral e intelectual. Esse aqui eu já li, né? Onde o homem civil será transformado em homem espiritual e que esse modificará a sociedade civil e materialista em sociedade espiritualista e atingindo assim a reforma moral da humanidade. Que Deus nos abençoe a todos os que buscam o ser eterno aprendiz da vida. O encontro com o Criador que existe em cada um de nós, eterno aprendiz espiritual. Ou seja, todos nós estamos em evolução, evoluindo, buscando, só não podemos cruzar os nossos braços, né? As verdades espirituais estão aí, nos livros, nas casas espíritas, em todos os lugares, e só depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.